Vamos falar de comercial hoje, Vamos falar um falar de pouquinho da comercial. nossa operação, né? Como é que a gente roda, quais são os desafios que a gente tem em relação ao nosso modelo de negócio e trazer algumas estratégias de como que os clientes podem usar, né? O que a gente tem de dica, ideias, e o que a gente faz no dia a dia. Então, estou aqui com a Pete e com o Lucas, que Sim. são nossos comerciais hoje juntamente comigo, né? Então, eles fazem a parte. A primeira conversa ou é com a Ana, que não está aqui porque ela é uma inteligência artificial, ou é com o Lucas ou é com a Peach. Sempre são com essas três pessoas, vamos dizer assim, que vocês vão conversar, né? E aí, pra gente começar, vou começar com o Lucas. Lucas, fala um pouquinho sobre quem é o Lucas, de onde ele veio, o que, que ele tem de experiência. Show, vamos lá. E é isso, eu sou o Lucas, né? Igual o Gui já falou, eu tô na RG aí vai fazer pouco mais de um ano. E entrei como CS, né? Na linha de frente ali da nossa operação, atuando diretamente com os nossos clientes, montando as estratégias e tal. E foi ali que eu conheci, de fato, dominei o que a RG fazia, né? E foi a partir desse momento, quando surgiu a vaga ali de Social Seller, chamei o Gui e falei, cara, eu quero, vamos nessa. E como eu já conhecia, já tinha o domínio do nosso serviço, bastava dominar a técnica de venda. E aí era treinamento e tudo mais. E é isso, eu sou de Goiás, estou aqui, né, em Santa Catarina, visitando a nossa sede, escritório top aqui, e é isso. Boa. Peach. Eu sou a Priscila, sou médica veterinária. Entrei na RG trazendo uma bagagem da área comercial da veterinária e entrei também no time comercial. Diferente do Lucas, fui aprendendo à medida de que eu fui trabalhando os processos, então também um momento de transição para mim e aprender processos comerciais totalmente diferentes, né? Principalmente da empresa mesmo, do sistema de vendas, que é algo novo para mim. E tenho certeza que para o nosso mercado pet e vet é novo, né? Com certeza. Então, aprender tudo isso foi muito valioso. E é um privilégio estar aqui hoje aprendendo e podendo levar isso para os meus colegas de uma maneira muito produtiva e construtiva para as empresas. Legal. São caminhos diferentes, né? Então, enquanto o Lucas vem e aprende o que a gente faz e vive Isso. isso no dia a dia, e depois vai pro comercial, a Pitch meio que fez o caminho natural comercial, que é entrou no comercial e tem que aprender a vender com base no que é passado. Então, talvez é um pouquinho de diferença das experiências dos dois, mas aí no fim, né, a Pitch tá até nos projetos junto, então ela acaba vendo no dia a dia como é que é a nossa entrega e como é que funcionam as coisas. Mas vamos lá. Hoje vocês ocupam a cadeira de. E aí, isso é um ponto importante. Quando a gente é pequeno como empresa, geralmente a gente não consegue seguir a risca o que a gente vê nos livros, né? Que Sim. é, eu preciso ter um BDR, um SDR, um closer, um blá blá blá. Então, para cada função de vendas, existe uma determinada atribuição. Quando a gente é pequeno, e aí isso vai para qualquer posição na empresa, eu como CEO também, né? Eu faço papel de SDR, de closer, de gestor de tráfego, a gente está fazendo de tudo. Hoje, vocês ocupam a cadeira de SDR, social seller e às vezes closer, né? Em alguns Exato. momentos. Então, a gente tem alguns serviços que eles já estão se habilitando, já estão se sentindo mais à vontade em fazer e a vender. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que é o desafio que vocês têm no dia a dia hoje na função e com as atribuições que vocês têm? Então, é um desafio que eu vejo que é o que acontece não só com a gente, mas nos nossos concorrentes, nos nossos clientes acontecem, que atender o atendimento inicial ali é fácil, receber um lead é muito fácil, mas o acompanhamento, o processo dele é que é o segredo para trazer ele. Talvez até levar ele para reunião é muito simples também. Às vezes eu não preciso nem qualificar ele muito. Duas ou três perguntas ele já está na reunião. Uhum. Mas e depois da reunião? E cada processo é diferente. Com cada lead é diferente também. Então, entender esse momento e saber como acompanhá-lo, eu vejo que é um dos principais desafios no comercial. Legal. Até porque às vezes, né, Lucas, a gente tá. E aí a depender da empresa que a gente trabalha, a gente tá com a pressão sob venda e sob Exato. meta, né? Uhum. E aí a gente acaba, por vezes, e aí é uma coisa que a gente, não só aqui, mas qualquer time comercial é isso,
a gente vê que o comercial, a pessoa comercial, ela acaba, por anseio, talvez, de querer fechar a venda, pulando algumas etapas. E a gente sabe que o processo e a parte mais importante é, primeiro, tu conseguir um contato com essa pessoa, né? Porque às vezes Uhum. ela nem te dá abertura para conseguir o contato. E depois como que eu consigo entender quem é essa pessoa para eu direcionar ela melhor. Saber se, pô, eu levo para o serviço de assessoria que a gente faz aqui, eu levo para o CRM, não, eu vou vender só um diagnóstico ou a execução de um Google Meu Negócio, por exemplo. Eu acho que essa é meio que genérico, meio que comum Uhum. e acontece em todas as empresas, né? E para ti, Pete? Principal desafio. Com certeza acho que essa parte do follow-up é bastante desafiadora e assim, uma forma de não fazer com que esse atendimento seja cansativo para quem está do outro lado. Às vezes eu sinto isso, né? Que a pessoa ela vem, me chama, mas por algum motivo que a gente não consegue às vezes entender, ela para de responder. E aí, como que a gente pode despertar de novo esse interesse? Porque nem sempre o nós, SDR, estamos querendo vender. A gente, antes de mais nada, a gente quer entender. E parece que todas aquelas perguntas que a gente faz para qualificar, que na verdade é para entender mesmo e conhecer, eles pensam, né, que tipo assim, já quer vender. E nem sempre é sobre isso, né? Acho que a venda consultiva, que é o nosso Nosso método modelo, né? aqui, e é o método que eu sempre usei na área comercial, é o predominante, é o que dá mais resultado. Só que às vezes o consumidor fica achando que esse comportamento consultivo é, na verdade, uma forçação ali Uhum. para venda e nem sempre é, nem na maioria das vezes, pelo menos aqui no É, nosso caso, não é. na verdade o que a gente observa é que o mercado ele trabalha de forma muito agressiva, né? E aí, quando a gente fala de trabalhar muito agressivo, com acesso à informação, o que acaba acontecendo é o cara entra em contato para fazer venda e fechar a qualquer custo, né? E aí é para fazer pressão de processo comercial mesmo, de quebrar objeção, de, pô, né, é tu que decide ou é tua esposa? A gente escuta muito por Sim. aí, né? Então, tu não manda, quem manda é ela. Então, são esses tipos de comunicação, a gente é meio avesso aqui um pouco, né? Um pouco não, a gente não apoia esse tipo de comunicação, porque é uma comunicação muito invasiva, na nossa opinião, né? Exato. Então, a gente, aqui como time comercial, a gente entende que tem que ser bom para os dois lados. E aí facilita de algumas formas o nosso modelo de trabalho, inclusive porque a gente não restringe questão de contrato, né? A gente tem contrato, mas não são contratos longos com multas, nada disso. São contratos curtos com baseado e pautado em cima muito de resultado. Então, acho que isso é legal, mas aí vamos falar um pouquinho mais de follow-up, assim. E eu acho que primeiro de tudo é explicar pra galera o que é follow-up. O Uhum. que entende-se como um follow-up. O follow-up em si, como já se diz, o nome é um nome em inglês que a gente adotou, mas basicamente é o acompanhamento. E hoje não é só aquele acompanhamento travado. É aquele a gente entender muito o perfil do nosso negócio, mas acima de tudo o perfil do nosso cliente. Uma coisa que eu costumo falar até nas nossas reuniões comerciais e desde da minha época de operacional também é quem determina a forma como a gente lida com o cliente, se comunica com ele e acompanha ele, não é a gente, é ele. Uhum. O cliente determina como a gente se comporta diante dele. Inclusive, não só no comercial, quando a gente pega ali as três esteiras do marketing, o quanto a gente vai investir, a forma como a gente vai falar, o comercial, o nosso acompanhamento, quantas vezes eu preciso chamar esse cliente? Vamos supor, um lead de imobiliária de alto padrão. O acompanhamento com ele é totalmente diferente do lead de Minha Casa Minha Vida. Uhum. É uma forma totalmente diferente de se comunicar. Então, mas quem determinou essa forma não é a gente, é a empresa. Uhum. E normalmente isso é um erro que as empresas cometem, porque elas, não, eu vou. O meu script é esse aqui e eu vou É, conduzir assim. exatamente. Só que não pode ser assim. A gente tem que se adaptar à forma como o cliente ele quer ser ouvido. Uhum. Esse é o ponto. E existe um tipo de follow-up para cada etapa do processo. Por exemplo, existe um follow-up na etapa ali o que o lead acabou de chegar.
eu ainda preciso amadurecer ele e falar da minha solução para levar para a reunião. Depois, quando chega na reunião, existe um processo ainda maior para ele não dar no-show. O que é no-show? O no-show é quando ele não comparece na Ele, reunião. ele fala que vai... Confirma, fez o compromisso comigo e chega na hora, manda o link e nem me responde da reunião. Abrindo um parênteses aqui. Aham. Uma dica que a gente tem implementado aqui do nosso processo para diminuir no-show. Como é que a gente tá fazendo? É longo, mas É um processo. É um processo. é um processo, mas que tem funcionado. Inclusive, a gente já tem aplicado, nosso modelo era diferente, mas porque a gente não estava tendo no-show, mas a gente viu que o mercado começou a mudar, a gente precisou aplicar. Nesse modelo, a gente cria, depois da minha primeira ligação lá, que o cara confirmou a reunião, a gente já cria um grupo com ele, No WhatsApp? no WhatsApp. Nesse grupo vai estar eu, o Gui, que é o nosso closer hoje, e o cliente, e caso ele queira adicionar mais algum decisor, ele coloca também a critério dele. E lá a gente tem um fluxo de follow-up ali de 8 etapas, se não me engano, que passou 1 hora que o grupo foi criado, a gente tem que acionar de uma certa forma. Passou 12 horas, eu vou insistir 50 vezes pro Gui, mesmo ele não tendo tempo, de fazer um vídeo e mandar lá no grupo pro cara no dia seguinte lembrar da nossa reunião. Então, é uma estratégia que tem funcionado e que vale a pena aplicar. Então, assim, acho que pra falar pra vocês, aí já fica uma dica pra quem tem muito problema de marcar com o cliente e o cliente não aparecer, esse tipo de estratégia coloca o cliente no compromisso. Exato. Então é um compromisso que ele firmou com o Lucas, é um compromisso que ele tá firmando comigo, porque a partir do momento que ele tá no grupo, eu também aciono ele e entrego coisas pra ele que façam sentido e mostrem pra ele que a gente tem um processo e que é importante ele participar porque é bom pra ele, não, né, que é só interesse nosso. Inclusive ele dentro a gente já vai conscientizando ele de algumas formas. Por exemplo, a gente pode, aí fica como dica, distribuir conteúdo dizendo, olha um pouquinho do que a gente faz. Olha os nossos casos aqui de sucesso, como que a gente tem depoimentos de clientes. Isso já faz com que o contato chegue para a reunião, caso ele tenha observado, né, e visto, mais aquecido, vamos dizer assim. Imagina, a gente vende o processo de sistema de vendas. Se eu mandar uma aula de 15 minutos falando o que é o processo de sistema de vendas, o que a gente olha e como aquilo realmente faz sentido, ele já vem para a reunião muito mais consciente, eu não preciso convencer ele na reunião. A reunião é muito mais a gente trocar uma ideia e alinhar partes, talvez financeiras, ou entender o momento que ele está, o contexto. E não algo que eu tenho que, em 1 hora, entender quem ele é, explicar o nosso serviço, convencer ele. A gente já faz um processo de convencimento. E querendo ou não, tem ali o compromisso dele no grupo e a gente vai trocando uma ideia ali dentro. Então, é uma estratégia bem legal que tem funcionado, mas enfim, esse é um tipo de follow-up do cliente que agenda até o cliente participar da reunião. E isso aí pode ter 1 semana, 1 dia, 2 dias, né? Então tem que adaptar a depender do modelo de negócio. Mas vamos lá. Sim. Fechando aqui. Follow-up. O que mais a gente tem, assim? Geralmente, quantos que a gente faz? Como é que a gente aborda? Tem uma quantidade? Depois de uma certa quantidade de contatos, a gente fala só pelo WhatsApp ou a gente liga, chama no Instagram? Como é que é isso? Eu acho que tem uma diferença aqui entre os nossos nichos, né? A Pitty vai esclarecer um pouco mais o dela também. Mas no meu, assim, a gente tem um fluxo ali de 10 dias, principalmente depois que manda a proposta, tá? Muito porque é o nosso posicionamento aqui da RG. A gente não vai ficar ali empurrando muito com a pessoa, porque a gente já viu alguns outros lugares ter um follow-up de 30 dias, de 45 dias. A gente não. A gente fez a reunião, eu vou encaminhar, a gente vai elaborar a proposta, encaminhar, beleza. No dia seguinte, eu vou entrar em contato. Ficou alguma dúvida? Você conseguiu acessar o link da nossa proposta? O link tá com algum erro? Me fala, ou então já vamos seguir, que é o melhor caso, né? Se não, ele falou, não, Lucas, tô pensando ainda, beleza. Eu não vou acionar ele no dia seguinte. Eu vou pular um dia e no outro eu vou. E isso eu vou repetir 10 vezes. Chegou no 10º dia, ele não ainda tá me dando negativo ou então nem me respondendo, eu já falo pra ele, olha, eu sei que não é o momento, a gente entende e pra gente também não faz sentido a pessoa chegar sem ter certeza.
Então, porque tem consequências no futuro, né? Eu vou mandar um cliente para operação que vai cancelar daqui a pouco. É. Então, a gente encerra. Se a pessoa voltar depois, normalmente volta, a gente continua. Legal. E qual que é essa última mensagem, assim? O que a gente manda nela? A gente manda encerrando o contato, mas de uma maneira assim. Cara, eu sei que não é o momento, eu sei que você definiu que não é o momento, mas a gente lamenta muito, a gente mostra o nosso posicionamento, porque inclusive a gente fala que a gente teve a reunião, elaborou o contrato e tudo mais, a gente separou um time aqui da nossa produção. E a gente estuda muito o cliente. Exato. A gente sabe que ele tem potencial, né? Exato. Porque antes de levar para a reunião, a gente já sabia que esse cara poderia seguir conosco no serviço. Então a gente gera uma dúvida, assim, pode-se dizer, na cabeça dele de que, pô, os caras já tiveram um trabalhão comigo lá, né? Então, Legal. E lá, Pete? Bem, Acho que é bom explicar, né, como a gente tá fazendo aqui. isso, O Lucas, ele atende a parte de RG Imob, que é o nicho focado para o mercado imobiliário e para assuntos gerais da RG. E a Pitch, ela é muito mais focada no nicho Pet Vet, que é o nicho que a gente está construindo também, onde a gente fala com clínicas, com veterinários, com donos de indústria pet, com hospitais veterinários, né? Então, são separados por nicho porque eles têm conhecimentos diferentes, né? E a Pitch ainda tem conhecimento de causa porque ela é veterinária, então ela consegue falar ainda mais a língua de vocês veterinários. Mas vamos lá, Pitch, como é que funciona esse follow-up e como é que tu vê isso no mercado pet? Eu acho que isso é importante também. Bem, nosso nicho Pet Vet, ele é um nível muito inconsciente para sistema de vendas. Então, quando a gente chega ao ponto de apresentar a proposta, é uma coisa muito nova, disruptiva para aquele negócio. Então, não tem só a questão do investimento em si, mas às vezes tem a questão da mudança da cultura, Gestão. da gestão do negócio. E é um desafio muito grande para nós implementar esse conhecimento dentro da cabeça de cada um. Então, eu chego para conversar com a empresa, né, no perfil da empresa, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, a empresa não está preparada para receber esse tipo de conversa. E eles acham que é tudo a mesma coisa, né? É mais uma empresa de marketing que está aqui vindo conversar comigo e a proposta é sempre a mesma, o mais do mesmo, a gente já tem tchau, obrigado, fecha a porta. Então eu acabo tendo um desafio muito grande de investigar muito mais a fundo cada uma das empresas para saber quem é o dono, quem é o decisor, quem é só o sócio. Tem gestor ou é um veterinário que está expandindo de alguma forma? Gente, eu viro uma 007. 007 ali atrás das pessoas e tentando me conectar com elas, porque acho que antes de mais nada, as pessoas, né? A gente se conecta com pessoas e eu, enfim, tenho procurado me conectar trazendo as coisas positivas desses empresários, do que está dando certo, do que eu vejo como especialista que tem um bom posicionamento digital, mas a minha questão é sempre instigar essa pessoa sobre isso está dando resultado? Porque, no fim das contas, é isso, eu sinto, né, como a gente tem um nível de consciência muito baixo, eu vou lá e contrato uma empresa porque, tipo assim, todo mundo tá contratando. Social media, pra fazer cara de bonito. Eu tenho que contratar marketing também. Então tá lá, o marketing eu tô contratado, limpo as minhas mãos. Mas não é só sobre o marketing, o posicionamento ali. É mais que isso, sabe? É da porta para fora da empresa. É como eu atendo cada um desses clientes e depois como a nossa entrada, né, do lead virando comprador, ela é muito rápida dentro do atendimento veterinário e de pet shops. A jornada de consumo ela é muito mais comum de acontecer. Então, o pós-venda ele precisa estar mais efetivo, né? Já na nossa realidade aqui,
a nossa jornada, os leads que chegam, eles muitas vezes não percorrem a jornada de compra e não sabem, né, experimentar todo o nosso serviço, e acaba sendo um desafio ainda maior. Então, dentro do mercado pet e vet, a gente tem a importância do sistema de vendas, principalmente na questão do pós-venda, e no nosso caso aqui é mais na questão mesmo de trazer eles para Trazer o dentro. contato. E até complementando, e trazendo o que eu disse anteriormente também, aqui já foi um exemplo claro daquilo que eu falei, que quem determina a forma de comunicação é o cliente, não é a gente. Porque o lead da pitch lá do nicho pet, das clínicas veterinárias e tudo mais, ela tem que ter todo um processo de educação com o lead. No meu caso, por que eu já... Agora que você me perguntou do follow-up, eu já fui falar do follow-up de propostas. Porque é onde eu me concentro mais, porque o que acontece? O meu lead ali de imob, por exemplo, da RG geral e tudo mais, acontece muitas vezes de eu pouco apresentar a RG, ele já fala assim, o que você quer me vender? Que dia que é a reunião? Teve em construtora grande, assim, que a gente vai falar ali de Minas e tudo mais, que o cara era diretor lá e eu só falei uma linha da RG, ele... Não, beleza, amanhã eu tô disponível 7 horas. Eu não falei mais Vamos ganhar tempo e me diz o que tu quer me apresentar, Exato. que a gente vai dar uma olhada depois. Exatamente. E então, justamente, eu me concentro mais nas propostas, porque a minha jornada do início é muito mais curta. Agora, o da pitch, ela tem que educar o cara ainda até. Quando a gente fala isso e observa isso, acho que é um ponto bem importante para quem está nos assistindo, que é entender qual é o comportamento de compra do seu consumidor. Então, aqui a gente está falando de 2 nichos específicos, né, imobiliária e pet, vet, onde um tem um nível de sofisticação, que a gente fala de mercado muito mais avançado do que o nível de sofisticação veterinário e de pet shop. O que é sofisticação? É o quanto ele entende de um processo de gestão mais robusto. Quando a gente fala do imobiliário, ele já sabe, se ele não botar tráfego, ele não vira hoje em dia. É um mercado que se atualizou muito rápido. Já o nicho pet, eles estão preocupados ainda em criar os cards e deixar a rede social bonita, sendo que o consumidor dele vai procurar primeiro no Google. Clínica veterinária em Porto Alegre. E aí tu não está no Google. E aí, gente, algumas coisas, eu já vou até vou abrir uma aspas aqui. Tem várias formas de tu aparecer em primeiro no Google. Uma delas é óbvio, tu colocando dinheiro, porque o Google ele é uma rede de mídia paga, onde tu paga para aparecer. E isso tu coloca um valor, te posiciona e tu aparece em primeiro. Mas tem um outro formato, que é o Google Meu Negócio, para ser especializado e focado em serviços presenciais. Clínicas veterinárias, pet shops, hospitais veterinários são entendidos pelo Google como um nicho de trabalho físico, específico e regional. Quando ele entende isso, ele coloca esses nichos dentro do Google Meu Negócio, que é o Google Maps que a gente fala. Então, quando o cliente procura ali e aparece aquele mapinha lá dentro do Google, as empresas que aparecem ali são as que melhor estão posicionadas e elas não pagam nada para estar ali. Elas são simplesmente otimizadas através de uma ficha que a gente preenche, que existe um score para preencher essa ficha, que o Google entende e fala assim, se essa ficha está preenchida assim, o score é 90. Se essa ficha está preenchida assado, o score é 60. Se alguém procurar, eu vou mostrar o que está de 90 e não o que está de 60. E aí, se tu estiver vendo até aqui, tu vai ver que se tu quiser saber a análise ou ter uma pré-análise do teu negócio de maneira individualizada, só chama aqui que a Pitch tu consegue disponibilizar para vocês de maneira gratuita a pré-análise do score de vocês. Tá? Então já fica aqui um primeiro gatilho. Um outro complemento assim dessa questão do Google, quando você está bem posicionado, até a própria Gemini reconhece. Já teve um cliente nosso aqui que eu atendi lá na época de CS ainda, que a gente perguntou para Gemini. Na época era uma barbearia, enfim. A gente perguntou qual que era a melhor barbearia de Porto Alegre. Ele foi e jogou o nome desse nosso cliente. Então até a Gemini já reconhece. Porque, na verdade, dentro do score do Google, que é geral, né, ele entendeu que, o melhor posicionado é esse cara aqui, então eu vou trazer ele como referência. Então, e isso é uma coisa que é uma mudança de comportamento, né? O pessoal vai procurar mais nas IAs do que no Google.
E o Google tende a mudar também. Então ele já está aparecendo na primeira pesquisa da IA e depois ele traz as outras pesquisas. E Sim. sabe, Gui, uma outra coisa que eu reparei assim nas conversas com os leads é que é tudo misturado essa questão de orgânico e Pago. pago. Porque, eu já entendi que no Google eu preciso estar bem posicionado, mas eu tenho que pagar, né? Então, não. Daí Não necessariamente. a gente tem que desconstruir isso, na verdade, né? A gente tem que fazer esse terreno para o posicionamento orgânico antes mesmo de começar a pagar para o Google te colocar em primeiro lugar. Uhum. Porque ele vai te colocar em primeiro lugar e tu não vai ter todas as informações ali. Ele vai te cobrar mais caro para botar em primeiro lugar. Essa é a questão. Isso. O fato de tu não estar organizado, ele te cobra mais caro do que os outros para te colocar em primeiro, porque ele vê, peraí, a Pitty tá melhor colocada que o Lucas. Então eu vou ter que cobrar mais o Lucas para ele sobrepor a Pitty, porque daí a gente tá vendo muito questão de leilão e pagamentos. Sim. Mas é bem legal. E aí, assim, né? A pré-análise não é só pro nicho pet, tá, gente? É para qualquer nicho. Então, se vocês quiserem, tiver alguém aqui que seja de qualquer nicho e quiser o seu score do Google, é só nos chamar, a gente manda ali de forma gratuita, tá? Beleza, falando então de elevação de nível de consciência e dificuldades que a gente tem com o mercado e sofisticação. Hoje, começando pela Pitty, qual que é a maior dificuldade que tu vê dos clientes e não da Priscila como comercial, como vendedor? Nos clientes, o que tu enxerga assim que, putz, isso aqui é uma coisa que eles hoje ainda fazem e que se fizessem diferente estariam talvez muito à frente do seu tempo nesse nicho? Eu acho que ainda temos o desafio de ter uma pessoa para atendimento. Eventualmente, eu noto o veterinário muito envolvido, não só com a clínica e o trabalho dele em si, mas com gestão, com pagamento, com Compra de produto, com BO, com atendendo. e com revisão de conversas do WhatsApp do dia anterior. É muita coisa. Eu não estou dizendo que não tenha que fazer isso, sim, mas a gente precisa aprender a delegar. A gente veterinário, né, tem que delegar também e preparar o funcionário para assumir a mão do processo. É difícil, mas por quê? Muitas vezes é difícil. Porque o processo não está claro. Porque o processo não foi bem estruturado. E às vezes nem sabe qual é o resultado que ter essa pessoa dá. Exato. Eu acho que isso é um ponto. A gente vê o mercado, e é o meu olhar, né? O meu olhar eu vejo o mercado pet muito similar ao mercado médico, em geral, que, pô, ao invés de tu contratar uma pessoa de atendimento, que seja comercial, que faça a venda da consulta, o médico ainda se posiciona como uma secretária que fica quebrando galho para ele e atende quem chega ali para agendar uma conversa ou não. E o que a gente tem que entender é que antes não se tinha informação e agora se tem. Então, eu não chamo só o cardiologista A, eu chamo o A, o B, o C e eu vejo quem é que me atende melhor, e quem é que tem plano e quem não tem, e quem tem horário antes do que o outro. E aí, se a gente não tem uma pessoa ali estrategicamente pensando nisso e olhando para isso, é um contato que chega. Quando chega, né, porque tá cada vez mais difícil chegar, quando ele chega a gente perde a oportunidade. Então o nicho pet ele é mais ou menos assim. O veterinário ele contrata uma pessoa que é uma secretária que fica lá atendendo e cuidando da agenda. Larga ela lá. E larga ela lá, vai. Quando a gente vê que exige um treinamento, exige um processo, e que essa pessoa, se ela tiver um perfil muito comercial, ela vai fazer muito mais volume. E aí, quando eu digo volume, é volume financeiro e volume de relacionamento também, porque ela vai entender quem é que tá chegando, ela vai trabalhar melhor aquela pessoa, ela vai dar o direcionamento veterinário, essa pessoa ela tem isso, 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 isso e isso. E ele tem 2 cachorros, ele trouxe só um, mas tem um outro aqui. Então, uma pessoa muito bem treinada nessa posição aumenta a receita e aí consegue vender melhor e vender com mais lucro. E aí tem até um outro ponto que eu gosto de comentar muito falando do nicho pet, o nicho pet ele é treinado para não ganhar dinheiro, né? Ele é treinado para salvar vidas a qualquer custo, e não que isso esteja errado. Só que a gente tem que entender que o dinheiro no nosso mundo hoje é o que dá mais facilidade para as coisas. E aí eu tô dizendo que não dá mais facilidade só para a gente como pessoa financeira ou veterinário, mas dá saúde para a empresa, dá para comprar o melhor material, o melhor produto, ter o melhor equipamento para fazer um raio-x, né? Então, quando a gente olha para esse cunho financeiro, é olhando a empresa como empresa.
E não que o veterinário tem que, não pode vender, não pode ofertar nada. Não, ele pode, desde que dentro das regras, né, dentro do órgão que estabelece isso, mas nada impede do veterinário ganhar dinheiro. Pelo contrário. Até porque ele tem que fazer a manutenção de todos os equipamentos. E olha Exato. como é frustrante daqui a pouco tu ter o serviço de raio-x, mas não ter a manutenção adequada no equipamento. Isso Exato. é frustrante. Exato. E a gente só vai se dar conta disso quando o BO aparecer, né? Exato. Então a gente está falando aqui de uma dor específica, que é esse primeiro atendimento, mas aí dentro do próprio atendimento, do próprio veterinário, a gente vê outros problemas, né? Então, a gente falou aqui agora que o principal ponto da função dos dois é entender o cliente com quem que ele está falando. E aí a gente vê o veterinário, por vezes, o gato ou o cachorro entrando lá, o seu pet, né? Qual é o problema dele? Ele tá com dor de dente. Legal. Aí o veterinário vai lá, trata a dor de dente, mas não viu se ele tá com problema nos rins, se o pelo tá caindo, se a ração é adequada. É um veterinário reativo, né? Exato. Ele reage àquela ali. E ele simplesmente atende o pet com um olhar de resolver aquele problema. Sendo que, na verdade, é papel do veterinário, assim como o papel do médico, como o papel do vendedor, entender que, peraí, deixa eu entender o contexto desse animal e desse tutor. Porque talvez é um movimento que o tutor vai ter que fazer para o animal melhorar. Não adianta só corrigir o problema naquele momento e ali 2 meses depois o animal está lá de novo. Então, são vários problemas que a gente vê que tem solução e que está muito pautado em cima de nível de consciência do gestor da clínica ou do veterinário ou de quem coordena a clínica. Falta um pouco o que a gente já vê do outro lado mais imobiliário, que é, eles sabem quanto é que é o custo por lead, eles sabem quanto é que eles conseguem agendar de visita, eles sabem quantas propostas eles emitem. Então, é um nicho que já está muito mais olhando, beleza, eu sei estruturar isso, mas o que eu faço para ajeitar esse gargalo? Aí é um outro ponto que a gente pode trazer para cá. Claro. E lá? Cara, lá, é igual você falou, a gente não passa por essa questão de, não tem alguém para atender, não tem alguém para qualificar. Por exemplo, a gente já fez reunião aqui com uma imobiliária que ela tinha 300 corretores, lá de São Paulo. Então, assim, aqui o problema que eu vejo, eu já até chamei de síndrome de mitose. Porque o pessoal, eles chegam muito perdidos aqui. Eles chegam achando que eles têm que atender da forma como o fulano tá atendendo. Como eles viram vídeo Reels? Exato, como eles viram um coach no YouTube. Eles chegam achando que os vídeos eles têm que fazer bonitinho, igual viu certa pessoa fazendo. E fica nessa aleatoriedade e no final não atrai o consumidor, não atrai aquele público que ele está buscando, um lançamento falha. Então, esse é o grande problema. Tá fazendo tudo de qualquer jeito, tá tirando para todos os lados e não acertando nenhum alvo. Esse quando chega aqui pra gente, eu já até sei a história. Eu já até sei a história que o cara vai me contar. Olha, não. A gente, inclusive, eles normalmente vão falar: olha, a gente acabou de sair de uma agência. Exato. Que não mostrou pra gente, Que não deu resultado. Rescindi, tive que pagar a multa. E alguns falam: fiz questão de pagar a multa. Pagar a multa era melhor do que manter o contrato, na verdade. Exato. Porque a própria agência continuou esse processo dele de atirar pra todo canto. Não mudou a visão, não falou que era o certo. E eu acho que assim, né, Lucas, aqui do nosso lado, como a gente entende, né, mercado imobiliário e outros negócios também, mas falando de mercado imobiliário especificamente aqui, o que a gente vê também é o mercado vendeu que se posicionar em alto padrão e vender alto padrão é melhor do que vender outros modelos dentro do nicho imobiliário. E aí o cara, ele não tem um comportamento de alto padrão, ele não se posiciona como alto padrão, ele não conversa com alto padrão e ele quer vender somente alto padrão. Exato. Né? Porque, é melhor eu fazer 10 vendas de 300 mil reais ou é melhor eu fazer uma de 3 milhões? Na cabeça dele, uma de 3 milhões dá o mesmo trabalho do que as 10 de 300, né? Só que qual que é o ponto? Às vezes essa de 3 milhões não chega. Porque tu não tem posicionamento, tu não tem o comportamento que precisa para chegar nesse público e vender. E isso serve para qualquer modelo de negócio, é a mesma coisa clínica, né? Então, o que a gente vê muito no mercado e o que a gente tenta trazer aqui peraí, deixa eu entender o teu contexto. E aí por isso que eu falo, né? O contexto, ele manda muito para qualquer modelo, qualquer negócio. Qual é o contexto de uma imobiliária que fica em Florianópolis e tem 5 corretores?
É diferente de uma imobiliária que tem 5 corretores em Foz do Iguaçu. É diferente de uma imobiliária que tem 5 corretores em Capão da Canoa. Exato. Porque são modelos de negócios que, apesar de serem iguais, são muito distintos, porque são contextos diferentes. A gente está falando mais de uma região litorânea, que é uma região onde o verão funciona muito, tem muito aluguel. Foz do Iguaçu é turismo o ano inteiro, então tem muito turista, tem muito investidor que compra para estúdio, para alugar. Então, dentro do mercado imobiliário, e aí não só o mercado imobiliário, mas o nicho pet também é entender o contexto em qual momento, em qual o cliente está e como é que a gente trabalha isso. Acho que esse é o ponto. E aí o cliente tem que entender isso também, né? Às vezes, o nosso maior, talvez uma das maiores coisas que eu vejo que a gente faz muito bem e que a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha do cliente é quando a gente deixa na cara dele isso muito explícito, sabe? Exato. Olha só, é isso aqui que tu precisa fazer. Daí o cara, putz, mas mesmo ele sabendo que é aquilo, isso vai dar trabalho, mas eu acho que não é isso. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, a gente já validou muita coisa aqui de todos os nichos, né? Então a gente consegue antecipar o erro de algumas empresas nesse meio tempo. Né? Não, e nas nossas reuniões, até pegando o que a gente falou no início, a gente não faz aquelas reuniões de fechamento, a gente não tá... Inclusive, a gente nem fala de preço na reunião. A gente não fala. Só um parênteses, apesar de que a gente sabe que se tu traz o valor para reunião e negocia em reunião, a taxa de fechamento é mais alta. Mas, por isso que o contexto é importante. A gente, como negócio, optou por deixar o cliente analisar a proposta. A gente explica a proposta para ele depois, se precisar, e ele tomar uma decisão com mais calma. A gente, por modelo e por opção, prefere que o cliente venha por consciência do que por pressão e quebra de objeção comercial. E é isso. Fecha parênteses. Vai. Não, mas é isso mesmo. E nas nossas reuniões a gente dá mais uma aula do que qualquer outra coisa. Inclusive, quando eu tô lá com o Gui, eu sempre mando pra ele lá. A pessoa tá anotando tudo que você fala. E já teve vezes de terminar a reunião, a pessoa vir, pô, cara, eu não tô com a verba hoje, mas eu queria agradecer a aula de vocês. Já esclareceu muita coisa. Já tenho muita coisa pra fazer aqui. Exato. Eu acho que depois que eu fizer essas coisas, eu volto com vocês. Exato. E é isso. Pete, dica pra gestor de clínica veterinária. Quais são 1 ou 2 pontos que tu vê que se ajustar faz muita diferença pro negócio dele? Eu acho que, por vezes, os gestores têm uma certa limitação de trabalhar o time comercial como muitas metodologias já validadas trabalham, né? E a gente, por conta desse nível de consciência muito baixo, tanto no marketing, a gente também vai ver isso no comercial, mas é importante eles entenderem que se a gente atrair gente e o meu time não conseguir usar ao máximo essas pessoas que estão vindo, levantando a mão, eu vou perder dinheiro. Então, isso é um buraco que a gente tem nesse sistema de vendas que o gestor precisa começar a olhar, que é essa estrutura e processos. Eu acho que colocar na cabeça do gestor e de quem está atendendo que cada pessoa que passa e não fecha é um valor de procedimento que é perdido. E aí, quando tu tem um processo que tu traz mais gente, esse dinheiro é como se tu estivesse abrindo uma torneira com uma peneira embaixo, né? Quanto mais tu abre a torneira, a água vai vazar igual. Então, como que tu ou diminui o volume da torneira ou fecha os buracos da peneira, né? É um ou outro. Exato. E lá, Lucas? Cara, do Proimob, eu vou até chegar perto do microfone. Marketing sozinho não vende. Boa. Essa é a dica. A galera foca muito em fazer vídeo e colocar 50 mil em tráfego, mas esquece que o corretor tá demorando 2 horas para atender o lead. Não dá. Não vai virar. Essa é a dica de maneira bem simples. Olha, viu só? A gente fez até um experimento em uma das imobiliárias que a gente foi fazer uma mentoria esses tempos. A gente tava com todos os corretores da imobiliária, eram 12 ou 13, eu acho, né? Uma coisa assim. E aí a maior reclamação era que o lead que chega da internet, ele não responde, né? E aí eu comentei com eles assim, topam fazer um experimento ao vivo? Eu já vi que as cadeiras começaram a tremer, assim, ó, né? E aí a gente primeiro perguntou, quem é que liga aqui? Não, eu não ligo porque o cliente não atende.
Beleza. Ah, não, eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo. Resumindo, nenhum dos 12 ou 13 ligava. Eu falei, legal. Eu não ligo porque o cliente não quer, porque o cliente não me atende, porque não sei o quê, porque meu telefone já cai na caixa de mensagem dele. Deu, primeiro, vocês estão ligando do telefone normal ou do WhatsApp? Ah, não, eu ligo do normal. Então, tá aí uma primeira oportunidade. Se tu ligar do WhatsApp, não vai cair. Fica a dica pra vocês. Segunda, vamos escolher, cada um escolhe um contato que vocês imaginam que seja qualificado e que não respondeu pra vocês e nós vamos reativar esse contato. Juntos aqui agora. E aí a galera já ficou, né? Meu Deus. Uma estratégia muito boa. E aí, geralmente, quando um contato não responde, a melhor estratégia é tu gerar curiosidade nele. De alguma forma, né? Qual que é uma estratégia que funciona muito? A gente manda um áudio de 15 a 20 segundos que não tem nada no áudio. E aí tô revelando aqui a estratégia, né? Meu Deus. O código secreto. Vamos ver quem é que vai ver pra não cair mais no código. A gente manda um áudio de 15 a 20 segundos que não tem nada nele. Ele é mudo, vamos dizer assim, né? E aí embaixo a gente coloca assim, olha só, te mandei esse áudio porque eu lembrei de ti e acho que é importante tu escutar ele. E aí a pessoa ela vai escutar o áudio, não tem nada no áudio e ela tá sem responder a 9 contatos. No 10º ela vai lá, olha só, teu áudio veio mudo. E aí ela te abre uma oportunidade de entrar em contato. E aí se a pessoa, mesmo assim, ela não responder ou não ver, depois de alguns minutos tu vai lá e dá um toque no WhatsApp. Como se fosse uma ligação, porque tu nunca ligou pra ela. E tu vai ligar pra ela e vai dizer, olha, é importante. O que aconteceu? A gente reativou alguns contatos e, inclusive, a pessoa disse assim, não, pode me ligar. E o corretor, e agora o que eu faço? Né? Agora tu vai lá e liga. Então liga e fala com a pessoa, faz o teu trabalho. Então, dentro do mercado, e aí é um mercado que a gente entende imobiliário, mas isso acontece dentro da clínica também. O cliente chega pelo WhatsApp, a comunicação é toda pelo WhatsApp. Olha só, posso te ligar? O que que tem, né? Qual é o problema que ele tá? Tu consegue vir que horas? Eu tenho disponibilidade em tal horário. Então a gente vê que o mercado se acostumou a conduzir conduzir venda através de WhatsApp. E a gente sabe que não é um dos melhores canais, existe uma curva de percepção de valor dentro disso. Mas enfim. O que mais que temos? Do Imob? Qualquer coisa. Lá do Nicho Pet lá, que vocês queiram compartilhar e mandar recado pra quem tá vendo do Nicho Pet primeiro. Primeiras damas. Vai lá. Qual que é o recado do Nicho Pet? Ai, eu... Teus colegas veterinários que estão crescendo e aumentando suas... Eu assim, penso que a gente vive aquela bolha do conhecimento, né? A gente faz faculdade, faz pós-graduação. Até ontem vi um conteúdo publicado que viralizou ali nas redes sociais falando sobre isso, né? Que a gente tá numa fase em que o veterinário mal saiu da faculdade, já tá entrando numa especialização e se aprofundando num tema e, e legal. Mas ao mesmo tempo, se a gente quer ter domínio geral também do negócio, a gente precisa abrir a nossa cabeça para novas metodologias, para novos conhecimentos que possam agregar na estrutura da minha empresa, porque o veterinário não é só atendimento. E se tu quer fazer só atendimento, tu precisa ter alguém que faça. Traga o animal para se ter o atendimento, né? Exato, tem que fazer essa gestão, né? E hoje a gente pode desenvolver uma pessoa mais para o comercial, mas que também olhe para finanças e que organize toda a estratégia e só entregue assim, ó. Isso aqui são teus números, o que que a gente vai fazer aqui e traça plano de ação e executa, né? Então, nós trazemos essa metodologia muito também entregando esse tipo de serviço, de ajudar a estruturar esses números, entregar e fazer com que o gestor ou o veterinário ali que está focado na especialidade ou no atendimento também possa tomar esse poder de decisão e tocar a vida dele, deixando a máquina rodando sozinho, o processo rodando sozinho. Legal. Eu acho que... E aí eu vou ser polêmico aqui agora. Pro Nicho Pet. Polêmica no Nicho Pet Vet. A gente vê um movimento de mercado, e eu já tô com... A gente já tá 1 ano e... Vai fechar 1 ano agora, né? Ou fechou 1 ano. É 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E aí eu consegui, dentro desse mercado, me aprofundar junto com a Pitch e visitar muito cliente, né? O que a gente escuta muito dos gestores de clínica? Que o veterinário, como ele é hoje, a tendência é se acabar. Infelizmente. Reativo demais. Porque é um veterinário muito com conhecimento técnico, clínico, e não que isso não possa ter, pelo contrário, isso deve ter.
Acontece é que, como a Pete falou, pro veterinário muito técnico, muito clínico que resolve os problemas, vai ter que ter alguém mostrando que ele consegue resolver os problemas e se ele é essa pessoa técnica. Ou ele vai ter que fazer de alguma forma. E aí o movimento que a gente está vendo dentro das clínicas é, ao invés do veterinário, quando não tem nenhum pet com um problema precisando de uma atenção, em vez de ele ficar sentado no sofá esperando a coisa acontecer, é ser um veterinário muito mais ativo, mostrando o dia a dia dele, mostrando o conhecimento dele, e ele auxiliando a clínica que ele está ou que ele é dono, a gerar essa demanda para que ele tenha essa capacidade de atendimento. Então a gente vê assim, hoje veterinários ganhando muito bem, fazendo só parte técnica. A tendência é que as clínicas comecem a pegar veterinários muito mais comerciais e pagar melhor por esses caras, né? Que são caras que vão fazer um atendimento melhor, que vão se posicionar. E quando eu digo comercial, não é que ele vai vender, mas ele vai ter uma autoridade que vai chamar a atenção e as pessoas vão procurar a clínica ou vão procurar ele, né? É ele se vender e se posicionar. Então, é um movimento que a gente vem vendo. Então, se tu é um veterinário que está saindo agora da faculdade, ou que já está há bastante tempo no mercado, mas que é único e exclusivamente técnico, cuidado. Talvez, se você não tiver visibilidade do seu trabalho, você não vai conseguir nem executar toda a técnica que você tem. Né? E às vezes, que nem conversei com vários mentores também, falando muito dessa questão do branding, né? Das travas, dos gatilhos que a gente cria e que nos impedem de mostrar o nosso trabalho sem medo, sabe? Então, isso é uma oportunidade para se destravar, sair da bolha só do técnico e também procurar algo que possa fazer realmente a diferença para mostrar esse trabalho. Acho que é a harmonia, né? De valor, né? A gente tem que entregar valor. Eu acho que é a harmonia entre técnico e visibilidade, posicionamento comercial pro modelo veterinário é o que deve funcionar bem nos próximos anos. Legal. Sim. E eu acho que os que fazem isso já são os que se diferenciam. Né? Então, é o que a gente fala, o mercado veterinário ele ainda está alguns anos atrás dos outros mercados em relação a isso. E os veterinários que estão fazendo, assim como os médicos que fizeram há 5 anos atrás, né? Teve médico que cobrava R$300, hoje cobra R$5.000 e só tem para daqui a um ano. É com posicionamento, é com ele se mostrando e dizendo como é que é o trabalho dele. Né? É isso. E lá? Na Imob. Lá, o que muitos gestores lá de Imob já me falaram é que eles não veem que dá para fazer pós-venda imobiliária. Uhum. E que, inclusive aqui na RG a gente chama de comercial 2. Porque o próprio comercial dá para fazer o pós-venda. Mas porque o que eles me falam, né? Pô, o cara não vai me comprar um segundo imóvel. Você não sabe. E se a família dele aumentou? E se ele... Separou. Vai morar sozinho agora. Melhor a SP do corretor. Separação. Exatamente. E nem esse cara que vai comprar um segundo, mas talvez um programa de indicação. Porque muitas vezes eles pensam, a indicação ela tem que ser natural. Não, a gente tem que... Existem diversas estratégias que dá para estimular a indicação, sabe? Então, eu acho que esse é um bom recado para deixar assim. Trata o pós-venda com carinho também, que tem muita oportunidade lá. Boa. É isso? É isso. Fechamos? Gente, podcast comercial falando um pouquinho dos nossos desafios quanto a RG e os desafios que a gente vê no mercado mais imobiliário e mais pet. Obviamente que a gente atende outros nichos, mas focado nesses dois. Curtam, sigam, comentem, compartilhem. E é isso. E chamem se quiserem suas análises de score ou saber um pouco mais sobre o nosso serviço. Fechou? Valeu, tamo junto. Tamo junto. É isso. Valeu.